homens sejam salvos e venham ao conhecimento pleno da verdade. Podem se assentar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço para que o Senhor venha tomar minha vida nessa hora, Espírito Santo. Vem colocar as palavras certas, me trazer à memória a Tua palavra, para que eu possa transmitir, Senhor, para a Tua igreja, palavras edificantes, genuínas, poderosas e salvíficas, que ela possa conter salvação, renovo, cura, perdão, avivamento, meu Pai, que cada um que aqui está possa ser alcançado por esta palavra. Vem nos instruir, vem nos conduzir, Espírito Santo, amigo fiel, se conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso, né, meus irmãos, por tudo que Ele tem feito para conosco. E eu só tenho que agradecer a Deus por todos os seus cuidados, né? Deus, Ele é fiel, Ele é provedor. Verdade. Estou muito feliz, cada dia mais apaixonada por esse Cristo, pela Sua palavra e por tudo que Ele tem feito em minha vida. Irmãos, a palavra de Deus ela é clara, né? O plano de Deus, Ele quer salvar a humanidade e começa com Jesus Cristo. Esse é o plano perfeito que veio para salvar, né? Que quer que todos sejam salvos. Salvos por quem? É somente por intermédio de Jesus Cristo. Jesus ele é apresentado como um exemplo de como devemos servir a Deus. Ou seja, você deve estar pensando, não, mas como que eu vou servir a Deus nesses dias se a Bíblia está falando em tempos antigos? Irmão, você pode servir ao Senhor Jesus na posição que você foi chamado. Você foi chamado para louvar, sirva ao Senhor com o seu melhor, né? Fala que Ele era o servo ideal, ou seja, o servo perfeito, aquele no qual Deus se agradava. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que a gente venha se esforçar em ser servos que sejam de acordo com a vontade do Senhor. O pastor, ele gosta de evangelizar, de estar na rua, ele se esforça, né, para ser um bom evangelista, um bom ganhador de almas, né? Então, eu creio que a gente está agradando ao Senhor Jesus naquilo na qual fomos chamados. Eu, como esposa, né, auxiliadora, mãe, eu tenho que me esforçar em ser boa mãe, boa esposa. A Bíblia fala também que eu tenho que ser boa cuidadora do lar, irmãos. Não é fácil. Então vocês percebem que a palavra de Deus, ela vai revelando detalhes, situações na qual nós precisamos praticá-las no nosso dia a dia. Então é importante a gente conhecer, né, para que a gente venha executar de acordo com o que diz aqui, ó, o servo ideal, né? O servo perfeito, né? O servo que foi exemplo, né? Um servidor, conhecido como um serviçal. Eu não me incomodo quando as pessoas vão na minha casa e elas falam assim, você não para, você tem muitas coisas. O meu corpo, a minha mente já está acostumada a servir, né, irmãos? Porque antigamente eu tinha uma filha só, tinha uma vida mais tranquila. Agora eu tenho 3, agora eu estou à frente da igreja. Então isso já está dentro de mim, de servir, né? Quando eu olho para Cristo, né, o serviço que Ele realizou, né, Ele fala, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Não é porque eu quero a minha vontade, é algo natural, já não consigo parar ali, mas está de acordo, baseado com a palavra de Deus, né, que nós devemos servir a todos, nos esforçar, né? Então, Jesus Cristo é maravilhoso, né? Ele é o servo que veio para servir, né? Então, um versículo muito lindo no livro de Mateus 10:45, que diz assim, ó, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que tremendo, irmãos. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mesmo ele sendo o rei. Agora ele é apresentado como servo. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A minha vida foi resgatada, irmãos. Ele é o plano perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, por resgate de muitos. Louvado seja Deus. Eu fico assim, admirada por cada coisa que eu leio, cada palavra que eu descubro. Eu fico impressionada assim
com o plano de Deus de salvação para a humanidade, para com a minha vida. Que amor é esse, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Lucas também, Jesus ele é apresentado, né, ali como um amigo, né, dos publicanos, as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, né, as pessoas que eram excluídas, pessoas pobres. Quem quer ser amigo desse tipo de gente hoje em dia? É raro, né, irmãos? A gente quer andar com uma pessoa bem vestida, que tem um status, uma posição na sociedade. Mas Jesus, ele mostra o seu amor para conosco, se aproximando do pobre, da viúva, do rejeitado, né? Assim éramos nós quando não conhecíamos o Senhor. Eu me lembro por diversas vezes, o meu esposo, quando ele se firmou mais com Cristo, ele tomou ali um posicionamento da palavra, ele aceitou, né? Ele quis aquela mudança. Muitas pessoas se afastaram, as amizades pararam, e ele sentiu aquela rejeição. E ele falava, nossa, eu fico triste, né? Porque percebendo aquela rejeição, que não tinha mais aqueles amigos, né? Porque ele tinha tomado uma decisão em Cristo Jesus. Mas era para se cumprir a palavra de Deus, irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Por mais que os amigos terrenos se afastaram dele, ele ganhou um grande amigo, um amigo celestial, que é herói, é o salvador da nossa alma, que não desampara nunca e não nos abandona. Esse a gente pode contar o tempo todo. Às vezes o ser humano ele nos decepciona. Você fala, eu posso contar com aquela pessoa, e quando você procura, ela não pode te atender e você logo fica decepcionado, né? Mas Jesus Cristo, irmãos, ele está sempre de mãos estendidas, né? Ele está sempre com as mãos assim, ó, para que possa salvar, socorrer. Ele está pronto a nos ajudar. É um amigo fiel e verdadeiro, irmãos. Esse é o Jesus Cristo da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Lucas, ele vai apresentar Jesus ali, né, como a universalidade da salvação. Ou seja, irmãos, é para todos. Não é somente para aquele grupo específico no qual aquele livro foi destinado. A salvação é para todos aqueles que o receberem e querem em Cristo Jesus uma nova vida, né? Então, se você quer caminhar com Cristo, o Senhor, ele te quer também. Ele fala que jamais aquele que veio até ele o lançará fora. Então, se você quer Jesus, ele está contigo, ele segura nas tuas mãos e te ajuda a continuar este caminho até a volta do nosso Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Quero deixar um versículo do livro de Lucas 9, 19 e 10 que fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Era eu, irmãos, estava perdida neste mundão, até que o Filho do Homem me encontrou, salvou a minha alma, me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. O livro de João, o quarto livro do Evangelho, ele já é um pouquinho mais diferente, né? Mas não menos importante. Ele é um livro ali destinado aos novos convertidos. A gente percebe que cada livro vai apresentando Jesus com a ótica de cada autor, um ponto de vista diferente, mas não deixando de mencionar a pessoa de Jesus Cristo, né? Não deixando de anunciar o reino dos céus. Então João, ele apresenta Jesus como o próprio Deus. Louvado seja Deus, né? E diz lá, né, João 1:1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O próprio Deus se manifestando ali, né, irmãos? Jesus, ele veio em carne, irmãos, para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este livro maravilhoso de João, ele vai citar várias passagens que não tem nos outros evangelhos, né? Porque ele é um livro que quer nos ensinar, nos instruir a combater heresias, o pecado. Os outros livros também citam, né? A gente se afastar do mal, do pecado, fugir das tentações. Mas esse já é um livro que orienta mais a nossa vida acerca dessas questões. E é maravilhoso porque às vezes você fica, meu Deus, como fazer isso, aquilo? Quando você vai meditar na palavra de Deus, está aqui, ó, o segredo para todas as coisas. Se você está com dificuldade em alguma questão, se debruça na palavra de Deus. O Senhor, o Espírito Santo, ele vai instruir, vai te orientar em todas as coisas. Glória a Deus. Então é um livro
né, mais doutrinário, um livro maravilhoso, né, que nos ensina, né, ele quer nos corrigir, né, os nossos erros, a mudança de vida, né, a mudança de caráter. Louvado seja Deus, porque se nós queremos seguir a Cristo, nós temos que mudar de atitude, nós precisamos nos arrepender, como o pastor falou aqui. Às vezes, né, quando nós oramos ali o Pai Nosso, nós não estamos falando de dívida, né, valor monetário, mas de algo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre o perdão, né? Jesus, ele fala muito sobre o perdão, e não é fácil, irmãos. Já passei por várias situações que eu tive que pedir perdão, mas não é só o fato de você chegar na pessoa e pedir perdão, é mostrar depois o fruto do arrependimento, né? Você saber lidar com aquela situação com maturidade, com sinceridade e verdade, você poder falar com aquela pessoa e o seu coração não ter ressentimento. Jesus, ele ensina muito sobre o perdão. Então é maravilhoso, porque a gente precisa aprender o perdão, porque nós erramos todos os dias e nós queremos encontrar com o nosso Deus, né? E o nosso Deus, ele perdoa os nossos pecados. Então assim devemos fazer para com o nosso próximo também, perdoá-los. Glória a Deus. Glória a Deus. João 14,6 diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Cristo, né, irmãos, é o caminho. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que a gente precisa, né? O caminho, ele nos mostra a direção, o caminho que devemos seguir e nos dá vida. Louvado seja Deus. Até ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos também, irmãos. Um livro que foi endereçado a uma pessoa exclusiva, Teófilo, né? Louvado seja Deus. Mas não quer dizer que este livro, especificamente só para ele, aquela pessoa daquela época, não. É para todos aqueles que amam a Deus e a sua palavra. E o nome Teófilo, irmãos, achei tão interessante que significa amigo de Deus. Então, se você se enquadra também como amigo de Deus, essa palavra é para você, né? A palavra do Senhor Jesus é para aqueles que são amigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o livro de Atos, ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo, né? Os evangelhos, eles narram ali a vida de Jesus, seus milagres, a crucificação, a ascensão. E este livro, ele fala da manifestação do poder do Espírito Santo, né? Porque até então as pessoas não haviam recebido ainda. E isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é o ajudador, ele está no meio de nós, ele é o nosso intercessor. Louvado seja Deus. Ele está conosco. Atos 1:8 fala: mas recebereis poder ao descer sempre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Nós seremos testemunhas do Senhor Jesus. Ou seja, por isso a importância de conhecer e praticar a palavra, porque nós carregamos aí o título, né, testemunhas de Cristo. Quando as pessoas olham para nós, já sabem, ali é a irmã Marta, serva do Senhor Jesus, ela é testemunha de Cristo. Nós temos palavras de vida eterna, irmãos, para anunciar até os confins da terra. Por onde quer que o Senhor nos enviar, nós temos palavras de salvação, palavra de cura, de perdão. Nós temos, aleluia, que anunciar como eles fizeram aqui, o Evangelho, ele foi expandido, né? Começam-se as viagens, nós vemos aqui muitos homens de Deus anunciando o Evangelho ali no bairro, nas cidades, até que vai se expandindo. A palavra fala até os confins da terra. Por todo o mundo a palavra precisa ser pregada, anunciada, aleluia. E nós somos as testemunhas que o Senhor escolheu em diferentes lugares. De repente tem uma pessoa que mora ali em São Bernardo e gostaria de estar conosco aqui. O Senhor não permitiu, mas permitiu que ela anunciasse Cristo lá, naquela cidade, naquele bairro onde ela está localizada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E é maravilhoso, irmãos, porque o livro de Atos, ele termina assim com um versículo bem interessante, né? Falando que Paulo, ele vai pregando o reino de Deus, ensinando sobre Jesus Cristo com toda a liberdade. Nós vivemos num país que nós temos liberdade de anunciar a palavra de Deus.
ainda podemos sair nas ruas e entregar panfletos, como eu vejo o irmão Claudinho fazendo sempre. Ele senta ali com a sua dificuldade, mas com vontade de servir a Deus, de agradar ao Senhor Jesus, e está sempre entregando um panfletinho, anunciando Cristo, irmãos, da sua maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos no livro de Atos também, né, o discurso ali de Estevão, que foi tremendo, que ele começa citando o Antigo Testamento, e aí depois ele é apedrejado, né, ele é morto por amor a Cristo, irmãos. Nós amamos esse Deus de uma maneira tremenda, por isso nós temos que nos dedicar ao ensino, né, conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós percebemos que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram praticamente as mesmas passagens, né, mas de uma ótica, um ponto de vista um pouco diferente, né? João, ele já vai abordar outros milagres, né, outras passagens, né, mas todos não deixam de anunciar a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de proclamar o Senhor Jesus, né, e o seu reino. Louvado seja Deus, né, de quando Jesus também ele é rejeitado, porque falando assim parece que foi fácil, que foi tudo lindo e maravilhoso, mas veio a perseguição também sobre a igreja, né, por rejeitarem o rei e o seu reino. Já existia naquele tempo, não é somente nos dias de hoje, né, que você, muitas vezes eu vejo o Claudinho que ele fica até chateado quando ele vai evangelizar, entregar, e a pessoa não aceita. Ele fala, poxa, eu estou entregando algo que é bom, e a pessoa rejeita a palavra de Deus. Se a pessoa soubesse o poder que tem, ouvir a palavra de respeito. Eu escuto assim, sabe, às vezes ele falando ali, irmãos, porque a gente sabe que é tão maravilhoso esse Cristo, que a gente quer assim, anunciar o máximo de pessoas possíveis. Como eu disse aqui na leitura inicial, o plano de Deus que quer que todos sejam salvos, irmãos. Deus quer salvar a nossa família, não somente aqui este povo exclusivo que está vindo aqui. Deus quer salvar as nações, Ele quer salvar todo aquele que se achegar a Ele. E nós temos, irmãos, palavras de salvação, por isso a importância de anunciar essa verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós possamos ver que os evangelhos, aleluia, ele mostra ali a preparação, né, a chegada de Cristo Jesus, né? O livro de Atos nos mostra ali a propagação do evangelho, como ele foi expandido, né? Como a igreja do Senhor começou a trabalhar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os evangelhos e o livro de Atos, dá para a gente perceber que tem um elo, né? Eles se conectam, aleluia, louvado seja Deus, anunciando ali a palavra de Deus, e depois tem as epístolas, as cartas que estão ainda mais nos ensinando, nos instruindo, nos doutrinando como servos do Senhor, como se comportar, né? Como se portar em todos os lugares, né? A palavra de Deus, ela é completa. E por final, né, tem o livro de Apocalipse, né? A revelação que conta sobre os dias futuros, o que irá acontecer. A palavra de Deus, irmãos, ela é inerrante, ela é infalível. Nós precisamos amá-la e conhecer cada dia mais, porque o nosso mestre, ele vem. Então nós precisamos ter propriedade em defender a nossa fé, né? O que diz aqui, mesmo as crianças, né? Sempre falo para a Isabela em casa, você já tem 10 anos, menino inteligente, tem muita competência, fica aqui conosco, né? Aprende da palavra de Deus, vai ouvindo, e aí quando você chegar lá na escola, você pode anunciar para suas coleguinhas, né? Quando elas indagarem alguma questão, você sempre leva para o lado da Bíblia, irmãos. O Senhor nos dá estratégias, irmão, em todos os lugares para anunciar essa palavra maravilhosa. A Bíblia, irmãos, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade, irmãos. Eu gosto muito de ler livros, mas pense um livro no qual eu leio constantemente e me apaixono cada vez mais, é a Bíblia. Irmão, não tem livro melhor do que esse não. Eu já li vários, eu já li livros que eu chorei, mas eu nunca li um livro como esse, que eu leio e eu releio, eu tenho vontade de continuar a ler, e a hora passa e eu quero mais. Outro dia o irmão Emerson, ele pregou assim, falou, quando eu leio a palavra de Deus, eu sinto queimar dentro de mim, algo assim. E é assim, irmãos, você não quer parar. Às vezes eu tenho um tempo curto, eu falo, eu consigo ler em tal determinado tempo. Quando eu vejo que já se aproxima a hora de terminar, eu já falo, como eu queria ter mais uma horinha, queria ter mais um tempo para ler, porque, irmãos, é
é edificante demais. A palavra de Deus, ela salva, ela liberta e leva para o céu. Quer ser transformado, irmãos? Comece a ler a palavra de Deus. A minha conversão, ela se deu através da palavra de Deus. Eu tinha tanta curiosidade por aprender sobre esse Jesus Cristo da Bíblia, que eu sozinha ali, o Espírito Santo começou a me ensinar. Eu lia sem entender. Logo eu lembro que eu li a Bíblia inteira no início da minha conversão. Fui tendo gosto pela leitura da palavra e não parei, lendo sempre, cada dia mais, livros e capítulos, né, da palavra de Deus. E por isso eu percebo que o Senhor vem limpando a minha vida, vem me moldando e me transformando através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu sou muito grata a esse Deus, o Deus da Bíblia, esse Jesus Cristo. Hoje eu citei um pouquinho aqui do Novo Testamento, mas se você meditar no Antigo Testamento, também narra Jesus Cristo, às vezes indiretamente, de uma maneira, uma simbologia mais oculta, mas também a Bíblia inteira está falando sobre Deus. Ele está ali, irmãos. É maravilhoso cada passagem, é tremendo que o Senhor se revela a nós. Então Ele conta conosco para ser suas testemunhas neste mundo afora. Eu sei que os irmãos aqui certamente já ouviram muito do que eu disse hoje, né, que eu tenho aprendido nos cultos de ensinamento, mas o Espírito Santo, Ele quer isso de nós, né? Ele quer nos encorajar, nos motivar a ser testemunha de Cristo neste mundo afora. Eu louvo a Deus por você que ouviu essa palavra, né? Aquilo que eu não consegui ministrar ao seu coração, o próprio Espírito Santo de Deus, quando você pegar a Bíblia para meditar, Ele vai te fazer lembrar, vai te fazer exercitar e aprender ainda mais, né, irmãos? Então, fiquem com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é poderosa. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo.